Boa noite, meus irmãos. Eu saúdo os irmãos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É um enorme prazer estar novamente na presença dos irmãos, podendo estudar a palavra de Deus e adorando ao nosso Deus. Vamos orar. Deus, eu quero agradecer imensamente ao Senhor a oportunidade, Deus, de estarmos adorando o Teu nome, bendizendo ao Senhor e conhecendo mais de Ti através da Tua palavra, Deus. Se eu peço que o Senhor fale conosco nessa noite, através da Tua palavra, Deus, que possamos compreender mais sobre o Senhor e como nós devemos agir, Deus. Assim eu oro, grato ao Senhor, suplicando no nome de Jesus. Amém, Deus. Convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14 e 15. O texto nos diz assim: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Nós vamos ver nessa noite sobre o viver sobrenaturalmente como igreja de Deus. Essa igreja de Deus aqui, ela é constituída, então, como Pedro diz lá em 1 Pedro 2,5, por pedras que vivem, né? Essas pedras que vivem também são edificadas como casa espiritual. E quando a gente olha para a vida da igreja de Deus, igreja essa que são pessoas alcançadas pela graça de Deus, elas são espiritual, né? Por quê? Porque Deus mesmo se manifestou a ela, comprou-a com um sangue precioso. Então, o espiritual aqui é aquilo que é contrário ou oposto àquilo que é natural. Então, significa ser habitado, guiado, capacitado sobrenaturalmente pelo Espírito Santo de Deus, né? Fora do natural. É o próprio Deus agindo na vida daqueles que são dele, e ele o chama então de igreja, né? Essa assembleia de números de reunidos aí, que foram comprados com o sangue de Cristo Jesus. Os crentes então não são mais homens naturais, mas sim são homens espirituais, como diz o texto que lemos, 2 Coríntios 14, 15. Né? Os crentes então já não são mais meros homens, eles são homens agora espiritual. Deus habita nele, como diz Paulo lá em 1 Coríntios 6, 19, né? Referindo-se no conceito de igreja e referindo onde Deus habita. Não é? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e não sois de vós mesmos? O próprio Deus habitando em nós. Então o nosso corpo hoje ele é santuário do Espírito Santo de Deus e ele mora, vive e atua em nossas vidas. Os crentes então têm uma nova vida sobrenatural fluindo através dele. Então eles vivem com um poder que não é deles mesmos. Dizem que somos loucos, fanáticos, né? Mas agimos de maneira diferente do homem natural. Por quê? Porque Cristo vive em nós e não mais nós mesmos, né? Então a gente olha para esse homem dentro dessa igreja de Deus aqui. Hoje o homem ele é chamado de homem espiritual, né? Essa casa espiritual, a pedra que vive, santuário do Espírito Santo. Isso está tudo dentro do novo homem, né? Alcançado pela graça de Deus. Então esse homem ele é espiritual. E esse homem também ele tem um poder sobrenatural, né? E esse poder sobrenatural é por quê? Porque o próprio Deus habita em nós, né? Para sermos igreja, temos que viver em Deus, né? Lá em João 15, 5, Jesus diz: Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Por quê? Sem mim nada podeis fazer. Então precisamos de poder sobrenatural para a gente conseguir perseverar com paciência. A gente, por nós mesmos, não iríamos conseguir perseverar. E é isso que deixa o homem natural doido por causa do cristão, né? Porque vê que a vida dele é diferenciada, é diferente, né? Então, para a gente perseverar com paciência, né? A gente só consegue isso por causa do poder de Deus. A gente só consegue amar uns aos outros, e esse é um tema que define no quesito de igreja, de Cristo Jesus. Nós só conseguimos amar porque Cristo nos amou primeiro. Então, Paulo rogou, não é, lá em Colossenses 1,11, rogou aos irmãos para que, olha lá, Colossenses 1,11, fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, com toda perseverança, longanimidade e com alegria. Então, tanto aqui essa força da glória de Deus, né, vai trazer então que a gente tenha perseverança,
que seja longânimo e tenhamos alegria. Sem ele, então, nós não teríamos essas atitudes de conseguir amar, de conseguir ser perseverante, ser longânimo e também nem mesmo ter propriamente a nossa alegria. Então a vida cristã ela não é somente perseguição e aflição, mas é chamada também de trabalho. E esse trabalho significativo e prazeroso. E isso aqui por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 58 diz: sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Não é? Então, firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, nós só conseguimos isso por causa do próprio Senhor Jesus Cristo. Porque é o poder dele que se aperfeiçoa em nós. E aí a gente consegue ficar firme. Não por nós mesmos, mas por causa dele. A gente consegue ser inabalável por causa dele. A gente vai conseguir ser sempre abundante. Por quê? Por causa dele. Né? Onde encontramos força, então, para perseverarmos, né? E não desanimarmos na obra? É em Cristo Jesus. E Paulo responde isso lá em Colossenses 1,29. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Né? Então, somente conseguimos agir sobrenaturalmente por quê? Porque somos fortalecidos em Cristo Jesus. Então, esse homem, ele é espiritual, ele tem um poder que é sobrenatural e esse homem é fortalecido pelo próprio Cristo Jesus. Então, labutamos e nos esforçamos, mas o poder vem de Deus. Quando confiamos nele, buscamos a sua glória, isso é uma obra sobrenatural. Nós mesmos não conseguiríamos nem buscá-lo, né? Mas ele mesmo vem ao nosso encontro e ele mesmo nos dá aqui então essa força sobrenatural. Faltaria tempo para a gente referir-se a alguns textos, né? Mas vamos lá, vamos dar uma olhadinha, passar rápido nos textos. Olha lá, Filipenses 4,13, bem conhecido, né? Tudo posso em quem? Naquele que me fortalece. Né? Lá em Filipenses 2:12 e 13, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. É o próprio Deus, então, trabalhando e efetuando em vós. Né? Efésios 6:10, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. 2 Coríntios 12:9, né? Mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse, então, o poder de Cristo. E também 1 Coríntios 15:10, né? Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. E por fim, Romanos 15:18, né? Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavras e por obras. Então, o próprio Deus agindo na vida através de Paulo, né, por intermédio dele, para conduzir os gentios à obediência por palavra e obras. Né? Então, uma vez que nós estivermos convencidos de que o viver cristão normal, ele é sobrenatural hoje por causa da obra do Senhor Jesus Cristo, a gente vai desejar como crentes dobrar os nossos joelhos constantemente em obediência a Ele e clamar a Jesus para que sejamos fortalecidos dia após dia. E aí o que me traz a pensar no quesito de sermos liderança hoje, né? E sermos igreja do Senhor Jesus Cristo, esses líderes espirituais. Qual a diferença a gente tem feito no mundo hoje? Sendo que é o poder de Deus que trabalha através de nós. Mas muitas vezes o nosso mau testemunho, mau comportamento, a gente deve refletir e pensar se verdadeiramente estamos sendo guiados pelo próprio Deus, orientados pelo próprio Deus, ou se estamos fazendo isso apenas de nossa própria vontade. Né? Mas sabemos que mesmo assim é o próprio Deus que habita em nós e cuida de nós, apesar de quem nós somos, né? Pecadores. E hoje temos passado dias difíceis, de lutas, né? Em que estamos de quarentena e grandes preocupações no que se refere hoje à igreja, não é? Pois somos impedidos de realizar culto, alguns têm realizado, mas com número reduzido, a entrada referente aos dízimos tem diminuído cerca de 30%, né? E a gente tem passado momentos de crise na vida da igreja, mas
o nosso Deus, ele sabe de todas as coisas. Mas uma das preocupações que tem nos levado a pensar é se quando pudermos voltar aos cultos públicos normais na igreja. Será que as pessoas que antes estavam na igreja vão continuar frequentando a igreja? Há dados, então, que mostram que a maioria das igrejas, quando voltar após essa pandemia, né, a maioria já vai voltar como se fosse uma igreja dando início do zero. Porque muitas pessoas não irão voltar. Mas a gente pode ter a certeza de que a igreja não é nossa. A igreja é do Senhor Jesus Cristo, né? E as suas ovelhas que ouvem a sua voz e o seguem, né? Elas estarão ali prontas para adorar e bendizer ao Senhor, né? Então, quando somos lembrados que é Deus quem fortalece os seus filhos, também somos chamados de homens espirituais, é Ele quem nos dá a força, né? E é o próprio Deus, então, que está ali conosco, ajudando-nos a adorar a Ele. Nós não precisamos temer, né? Porque esse homem ele é fortalecido pelo próprio Deus e vai continuar sendo crente apesar da situação que estamos enfrentando. Ele vai continuar a ser crente pela obra poderosa do Espírito Santo de Deus na sua vida. Então ele vai continuar como ele continuou a cultuar a Deus na sua casa, com a sua família. Ele vai continuar a adorar a Deus, ele vai continuar a obedecer a palavra de Deus, ele vai continuar conhecendo mais a Deus e ele vai continuar proclamando a Deus. Então a gente olha para a vida da igreja e a gente sabe que é o Senhor que está acima de todas as coisas. E todas as coisas acontecem de acordo com o conselho da sua própria vontade. Ele permitiu que isso acontecesse para um propósito, para um fim. E o fim principal é sempre a glória de Deus. Então, quando tudo parecer perdido, continue firme nele, porque ele vai te sustentar, né? Ele vai te dar força em Cristo Jesus. Então, busque um fortalecimento que venha do próprio Senhor Jesus Cristo na sua palavra. Vai ser forte e corajoso. Continue firme, né? Não desanime. E assim estejamos passando por esse momento de crise, sendo vitoriosos em Cristo Jesus, em nossas vidas. E assim eu encerro com a leitura do hino de número 299. Fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador. Dá-lhe tua plena graça, ó renova o seu vigor. Vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude nesse tempo difícil de pandemia, mas que a gente possa buscar única e exclusivamente o poder que vem de Deus. E assim nós, como Igreja do Senhor Jesus Cristo, seremos fortalecidos. E assim possamos continuar adorando, servindo, lutando, conhecendo e proclamando o seu glorioso nome. Amém? Vamos orar ao Senhor. Deus, eu quero agradecer ao Senhor essa oportunidade de cultuar ao teu nome, de adorar, de bendizer ao Senhor e suplicar a Deus que o Senhor esteja cuidando dos nossos irmãos, ó Pai, que estão, ó Deus, nesse grupo de risco, que não podem frequentar a tua casa, mas que o Senhor mesmo esteja preparando, ó Deus, esse momento de culto, Deus, de retorno também, para que eles venham adorar e bendizer ao teu nome juntamente com os irmãos, ó Pai. Nos livre, ó Pai, desse vírus, ó Pai, livre os nossos irmãos, os teus filhos, ó Pai, e já lembra, ó Deus, a vida dos idosos da tua igreja, para que o Senhor mesmo esteja cuidando deles, ó Pai. Esteja, ó Deus, livrando eles, ó Pai, desse vírus, ó Pai. Livre também, ó Deus, e cuide, ó Pai, da família, ó Pai, daí da Leide do Ronaldo, dos seus filhos, ó Pai, que estão ali com o vírus, lá na aldeia de Terra Vermelha. Cuide também, ó Deus, da vida da missionária Patrícia e da sua família, ó Deus, que também estão com o vírus aqui no interior de São Paulo, ó Deus. Cuide, livre, ó Deus, todas essas famílias, ó Pai, e demais irmãos nossos, ó Pai, que têm passado por esse momento difícil, mas que o Senhor esteja cuidando, sustentando, ó Deus, e se revelando a aqueles que ainda não te conhecem, para que venham adorar e bendizer ao seu nome, Deus. E assim eu quero agradecer ao Senhor, pedindo que o Senhor nos guarde, nos abençoe, hoje e para todo sempre. Amém, Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão do Espírito Santo do Senhor seja sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, Deus. Deus abençoe, fiquem na paz e continuem firmes no Senhor. Deus abençoe, meus.